Gostaria de ler aqui em Atos 10, a partir do versículo 36. O contexto aqui do livro de Atos, no capítulo 10, você tem a experiência em que Pedro ele teve que abrir o seu círculo de relacionamentos. Até esse momento ele vivia como um homem que se relacionava só com os seus. E Deus começou a falar com ele e ministrar a ele que ele precisava olhar para o mundo como um todo. Como nós falamos alguns domingos atrás, eles receberam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, que eles então começaram a executar, e em Samaria, e agora Judéia, Samaria e os confins da terra. E no capítulo 10 há um momento em que há uma guinada, uma amplificada no círculo de relacionamentos da igreja. E Pedro está entregando então a mensagem para um grupo que não eram judeus, para um grupo da casa de Cornélio. Veja lá a partir do versículo 36. Diz assim, Pedro falando: esta é a palavra de Deus, e que enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, e depois do batismo de João, pregou como depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê, recebe remissão de pecados. Pedro estava no meio da mensagem e o Espírito Santo decidiu interromper. E ele é bem-vindo a fazer isso hoje de novo, se ele quiser, não é? Amém ou não? E eles foram cheios do Espírito Santo, aconteceu um Pentecostes, como foi lá em Atos capítulo 2. E eles tiveram uma experiência tremenda aqui, como que inaugurando um novo tempo na vida da igreja. Eu tenho observado um pouquinho, a olhar um pouquinho ao redor, a minha vida, muitas vezes, que a gente se acostuma a certas coisas. A gente se acostuma a dizer que Jesus salva. A gente às vezes até se acostuma a dizer que eu orei e fui curado. E começamos a achar que tudo é normal. E não sabemos muitas vezes valorizar o que Deus tem colocado nas nossas vidas. Se não cuidamos na nossa fé, ou nos nossos relacionamentos, ou no que nós fazemos, nós caímos numa mesmice. Nós caímos numa mediocridade e sem querendo, a gente fica meio que passivo, meio naquela da mediocridade, do que consideramos normal. Muitas vezes os casais vivem 1, 2, 3 anos em conjunto e se acostumam um com o outro, e não olham mais para o seu cônjuge no valor que ele tinha quando eles ainda estavam se namorando um com o outro. Muitas vezes nós recebemos os nossos filhos e a gente se acostuma com os filhos e de repente a gente começa a se chatear até com o filho. Puxa, foi tão celebrado, tanto foi orado, como foi especial os primeiros dias, os primeiros momentos, e quando chega o dia a dia entra a mesmice. E alguém já disse que o contrário do amor não é o ódio, mas a mesmice. E a gente perde muitas vezes aquele fogo. Esses dias ouvindo o testemunho de uma pessoa que começou a caminhar conosco, ele me disse assim: o que eu experimentei aqui em 4 celebrações, não experimentei em 11 anos de caminhada cristã. Impressionante.
A gente se acostuma, né? Deus abençoa, o Espírito Santo se manifesta, Ele vai dar a palavra para nós e parece que, puxa vida, valorizar cada momento. Eu desafio que eu tenho percebido que o Espírito Santo está me levando e me conduzindo com a igreja, que eu tenho orado da seguinte forma: Senhor, aumenta a revelação de Jesus na minha vida. Eu quero conhecer Jesus mais. Se for possível, eu gostaria que Jesus se manifestasse fisicamente para mim. Eu queria conversar com Ele. Com Paulo foi assim, ele estava orando no templo e o Senhor Jesus foi falar com ele, ministrar a vida dele. Ele estava em Corinto e o Senhor Jesus se revelou a ele em Corinto. Diz: Paulo, fica firme aí porque eu tenho muito povo nessa cidade. E nós podemos experimentar mais. Às vezes a gente se acostuma, não, já está bom assim o que eu experimentei. Eu me lembro quando eu buscava o dom de falar em línguas e a expressão dela, puxa, como eu orei, como eu busquei. 6 meses. Até uma noite, no meio da adoração, eu percebi como aquela linguagem já estava presente. Eu só tinha bloqueios na minha cabeça, do jeito que eu achava que tinha que ser. Deus quer nos abençoar muito mais do que nós temos usufruído até hoje, mas Ele espera uma interação nossa, da nossa parte. Que a gente busque, e quem busca encontra, quem bate aí se abre a porta, quem pede ganha. Aqui em Atos, você conhece esse texto, do versículo 38, como é um versículo mais conhecido. O texto que diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E Ele andou por toda parte. Ele andava em todo lugar, não tinha limitação de espaço, lugar. Aqui eu não posso entrar, aqui é um lugar que tem uma manifestação maligna, aqui não posso. Aqui tem muito pecado. Não, Ele transitava na casa de quem fosse, em que lugar que fosse, Ele não tinha problema em entrar e sair de algum lugar. E Ele inclusive disse para os seus discípulos: é necessário que eu vá para outra aldeia. Mas aquela aldeia, quando Ele foi caminhar para Samaria, eles ficaram incomodados. Quando Ele queria ir para Jerusalém, os discípulos ficaram incomodados. Ele não tinha dificuldade com a ameaça de morte ou relação à vida dele. Ele caminhava seguro, aonde ele estava, por toda parte ele ia e pregava o Evangelho. E fazia o bem e curava a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Tem um outro texto que você talvez já saiba de cor, que diz assim: tudo posso. Oi? Mas tudo posso, vamos 1, 2, 3 juntos. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou você pode, numa outra tradução, eu posso fazer qualquer coisa por meio de Cristo Jesus, pois Ele me dá forças para tal. Jesus, Ele andou em todos os lugares e caminhava fazendo bem e curando a todos os que estavam debaixo do poder do diabo, pois Deus era com Ele. Eu gostaria que você hoje entendesse, a minha oração é que você perceba isso. E eu já, de uma forma, quero incitar você, desafiar você a declarar comigo o seguinte: a unção do Espírito Santo repousa sobre mim. Diga aí. A unção do Espírito Santo repousa sobre mim para curar o enfermo, libertar o cativo e anunciar a palavra de Deus com poder, amor e graça. É verdade ou não é? É verdade. Essa palavra é verdade na sua vida, como foi verdade na vida do Senhor Jesus. Quando nós olhamos, eu fazendo uma pergunta básica: quem é Jesus para você? Como você definiria quem é Jesus? Jesus de Nazaré, quem é Ele? Diga aí. Salvador? Rei dos Reis? Todo-Poderoso? Oi? Príncipe da Paz, Rei? Redentor? Jesus de Nazaré, Ele é o Filho de Deus. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Jesus de Nazaré, Ele é o Filho de Deus. Quando o anjo vem conversar com Maria, lá em Lucas no capítulo 1,
ele diz assim, que ela vai dar luz a um filho, e a quem ela vai chamar pelo nome de Jesus. E este será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor. Yeshua, ou Jesus, ou Jesus, como seria no grego, é a mesma palavra no hebraico para Josué, que significa o Senhor é salvação. Maria, ela pergunta para o anjo, como isso vai acontecer? E ele diz para ela, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te envolver. E por isso que nascer de você é santo, e será chamado Filho de Deus. Liga o nome de Jesus a Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. E agora eu pergunto, quem é Cristo? Oi? O ungido, o Messias. A palavra Cristo é bem isso. É o ungido. Jesus, o dicionário diz assim, Jesus foi consagrado para o ofício messiânico. Cristo também quer dizer Messias, e concedeu-se a ele os poderes necessários para o seu ministério como Messias. Jesus, homem, ele recebe a unção do Espírito Santo no dia do seu batismo, e então ele passa a ser Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Cristo fala da unção, e esta unção, como diz aqui esse texto em Atos 10, Deus o ungiu. Esta unção capacitou o Senhor Jesus a fazer o que ele fez. A unção o fez e deu a ele a autoridade para curar, para libertar e para proclamar a palavra de Deus. E antes de vir a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, ele não pregou, ele não curou, não temos nenhuma notícia nas Escrituras sobre isso. Antes disso, sabemos que ele se submeteu aos seus pais. E aí, ele andou com ele, mas no dia do seu batismo, ele foi ungido por Deus. E Deus se manifestou ali, naquele lugar. Somente a partir do momento em que ele foi ungido, então ele começou a fazer as obras que Deus deu para ele fazer. E da mesma forma, quando ele fala com seus discípulos, ele diz, vocês esperam em Jerusalém, e depois de serem revestidos do poder do Espírito Santo, então vocês vão ser minhas testemunhas e vão testificar da minha obra por onde vocês se moverem. Fazendo um comparativo, tentando explicar isso, as verdades da palavra de Deus, elas podem estar escondidas ao nosso entendimento. E às vezes nós nem sabemos disso. Precisamos do que chamamos de revelação, que se traga à luz. O que está encoberto ao nosso entendimento precisa ser trazido à luz da nossa compreensão. Existe um texto que foi escrito para os cristãos na igreja de Éfeso, e é dito para eles assim, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Interessante que esse texto, como disse, foi escrito para os cristãos. E os cristãos são chamados a despertar do seu sono. Quem sabe que está dormindo, quando está dormindo? Você tem consciência de que quando você está dormindo, que você está dormindo? Não, ninguém sabe. Quando dorme, dorme. E não sabe que está dormindo, não é assim? Você somente sabe quem você é quando você está acordado, consciente. Quando você está acordado, você sabe, e quando você está dormindo, você não sabe. Na nossa vida, na área de nossas vidas, nós temos várias áreas. Nós temos a área da economia, da educação, nós temos a área da política, nós temos a área da família, da igreja. E existem áreas em que nós estamos acordados
Existem áreas em que estamos dormindo. E quando você está dormindo, você não sabe, que não sabe sobre aquele assunto. Exemplo, se eu estou dormindo na área da família, eu não sei ser um marido. Eu fico fazendo coisas que um marido não deveria de fazer. Eu trato mal, sou egoísta, quero que seja servido. Mas quando estou acordado na área de família, aí eu entendi como que eu devo de tratar, como nós fomos ministrados na sexta-feira. Que palavra especial, sexta. Quando eu durmo na área da economia, das finanças, eu sou atrapalhado nas minhas finanças. Eu não sei como tratar as coisas nas minhas finanças. Entro no cartão, entro no cheque e depois fico pedindo oração, pedindo um milagre da parte de Deus para que aquilo seja resolvido. E aí Deus aumenta o meu salário e meu endividamento continua do mesmo jeito. Porque eu estou dormindo ainda na minha área financeira, eu não sei administrar ela. Eu preciso acordar nesta área. Eu posso conhecer a Jesus, o Filho de Deus, e usufruir do seu testemunho, mas eu posso estar dormindo em relação ao poder dele, a manifestação do poder dele na minha vida. Posso estar dormindo em relação à unção do Espírito Santo, aos dons espirituais, às manifestações, ao chamado de Deus na minha vida, porque não acordei, eu estou dormindo. Eu preciso ser despertado. E o propósito de Deus é nos levar à plenitude dele. Ele quer que o conheçamos por completo, como diz aquele texto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, que ele diz assim: o mesmo Deus vos santifique em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz santifique em tudo, ele quer dizer que Deus, ele tem na mente dele que eu e você sejamos completos em todas as áreas. Sejamos inteiros, completos em tudo que nós fazemos. Diz aqui o texto que ele nos fará irrepreensíveis. Isto quer dizer, em todas as áreas da minha vida, não haverá situação na minha vida que alguém precise me chamar a atenção para fazer alguma coisa correta, porque o Espírito Santo me ensinou em todas as áreas. Eu ando equilibrado em todas elas. E isso é para você e é para mim. Mas para isso eu preciso da revelação do Senhor Jesus na minha vida, como a fonte de todo conhecimento, como a fonte de toda santificação, como a fonte daquele que me traz a inteireza, a completude na minha caminhada. Ele vai me iluminar em todas as áreas e me santificar por meio da revelação. O texto usa aqui iluminação, lá em Efésios. Iluminar significa que Cristo vai derramar a verdade dele na minha vida, como o sol transmite a luz às pessoas que despertam do sono. Iluminar é receber o entendimento que eu preciso, e esse entendimento vai trazer a transformação para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um dia um jovem casado, ele dizia assim para mim: eu estou com uma dificuldade tremenda numa área. Eu já fiz oração de libertação, eu já pedi oração, já fui ungido. E eu estou a ponto de desistir porque eu não estou conseguindo. Eu disse: precisa ser iluminado, né? Precisa receber uma revelação. Porque a revelação vai trazer a transformação da vida. Eu preciso de um toque, de um falar de Deus na minha vida. Eu preciso ter o meu entendimento transformado. E a pergunta é: como se transmite o conhecimento de Deus em nossas vidas? Normalmente eu vou para a escola e lá na escola eu aprendo e peço a informação e peço aquela informação e aquela informação me dá entendimento. Mas agora no reino de Deus, como acontece a iluminação, como acontece a revelação do Senhor Jesus na nossa vida, como eu sou iluminado? Ele é transmitido pelo Espírito Santo de Deus, por meio de uma revelação, por meio de uma iluminação.
por meio de estar na presença dEle. Inclusive, em Coríntios ele fala uma coisa: eu preciso aprender como conhecer a Deus. A Bíblia, ela tem algo especial. E eu preciso entrar em sintonia com ela para receber a revelação. Eu preciso entrar em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Por exemplo, você lê, hoje estava lendo a história dos discípulos de Emaús, ali em Lucas, no capítulo 24, e eles estavam discutindo entre si sobre os acontecimentos, sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus, e discutindo um com o outro, e o Senhor Jesus se achega, mas eles não percebem que é Jesus, e eles vão caminhando, e ele pergunta, mas o que é? E eles estavam conversando, passaram uma longa caminhada, discutindo sobre o que tinha acontecido. E aí Jesus faz de conta que ele vai seguir em direção ao mar Mediterrâneo, e eles dizem, não, entra porque já está tarde, depois amanhã se segue viagem. E eles sentaram à mesa. E quando que seus olhos foram abertos? No quebrar do pão. Jesus pegou o pão e agradeceu. E os seus olhos foram abertos. A revelação da palavra de Deus vem assim. Quando a gente está com Jesus, conversando com Ele, tendo intimidade com Ele, vem a revelação. A revelação, a iluminação acontece assim. Depois os discípulos, o Senhor Jesus, um pouquinho mais adiante, os discípulos estavam ali com Jesus e durante 3 anos foram ministrados, e a Bíblia é muito clara que os discípulos, eles não entendiam que Jesus, eles não entendiam porque eles buscavam entendimento com a razão. E Jesus ali senta com eles, e a Bíblia diz, ele abre o entendimento deles. A mesma palavra que estava ali com os discípulos de Emaús, ele abriu os seus olhos, aqui ele abriu o entendimento para que eles conhecessem as Escrituras, tivessem o discernimento do que estava acontecendo e do que aconteceu na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. E quando você começa a conhecer ao Senhor Jesus, você vai perceber que ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ele morreu como um escravo, mas ele ressuscitou como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele morreu como um malfeitor, mas ressuscitou como supremo e justo juiz que ele é. O Senhor Jesus, ele transitava com eficácia em todas as áreas do seu viver. E ele foi ungido por Deus. A unção se tornou ele em Cristo. A unção fez toda a diferença na vida do Senhor Jesus. Mas o que isso tem a ver com você e comigo e com você? Assim também, da mesma forma, nós somos filhos. Você se torna filho como? Quando você nasce fisicamente, quando você nasce de novo. Quando você recebe ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que Ele lhe dá poder para se tornar filho de Deus. Você que não nasceu da carne e do físico, mas nasceu do Espírito. Para ser filho de Deus é necessário nascer do Espírito, assim como ele nasceu do Espírito. E hoje, se você ainda não tem essa experiência de um novo nascimento, como a Bíblia diz, hoje é a sua oportunidade de nascer de novo. A palavra de Deus garante que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E em Cristo nós temos a imagem e a semelhança. E aquilo que se havia perdido, Jesus resgatou na cruz. O que havia se perdido? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, da manifestação da presença de Deus. Carecem da unção, do mover do Espírito Santo na sua vida. As pessoas conduzem a sua vida debaixo do seu próprio entendimento, debaixo da sua própria força, e se frustram na vida, mas quando vem a Jesus, tem um novo nascimento, e tem a manifestação do Espírito de Deus na sua vida, se tornando um templo. A palavra de Deus diz assim, certamente, vocês sabem que são templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus vive em você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Agora você é ungido de Deus. E se você tem dúvida, será que eu sou ou não sou? Hoje é o dia de ser batizado no Espírito. Agora já, aí no seu lugar, receber, dizer eu recebo e é cheio do Espírito de Deus.
os discípulos, eles experimentaram um novo nascimento quando Jesus soprou sobre eles, em João 20, no meu entendimento. E em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, transbordaram no Espírito Santo, foram revestidos no poder do Espírito Santo. E isso nos é dado hoje gratuitamente. E eu preciso apenas receber ao Senhor Jesus, nascer de novo, e receber esse batismo do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ah, se nós entendêssemos isso na nossa caminhada, se a gente não vivesse mais numa mesmice, tá bom, eu recebi o Espírito Santo, tá bom, nasci de novo, e daí? Puxa, o mundo mudou, a manifestação dele muda. O homem Jesus, o unigênito do Pai, ele começou a ser o Cristo quando recebeu a unção. E o que eu estou dizendo, querido, você pode andar por toda parte e fazer o bem, libertando, curando as pessoas. Sim, você pode, porque a unção do Senhor repousa sobre a sua vida. E a gente, amém, glória a Deus. Tá, então, e daí? Romanos 8, ele diz assim que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E como filhos nós somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, nós também seremos glorificados com Ele. Quer dizer, eu agora sou filho, e como filho eu sou herdeiro. O que é de Deus é meu, e o que é meu é de Deus. Nós somos um. Eu sou co-herdeiro com Cristo, assim como Jesus foi, como Jesus é, eu sou sobre a face da terra. Assim como Ele é, eu sou. O que é dele é meu. E eu sofro com Ele, eu sou glorificado com Ele. Passo as dificuldades como Ele passou, mas ao mesmo tempo eu sou glorificado como experimento a glória que havia sobre a vida dele. Acho que vocês não estão entendendo. Os próximos dias, baseado nesse texto, quando diz aqui nós seremos glorificados, mas não é um chavão, mas os próximos dias da sua vida que estão diante de vocês são os melhores anos da sua vida. Porque a glória de Deus, ela quer se manifestar mais e mais e mais e mais, como num crescente. Você não está para terminar a vida assim. Você está para terminar a vida assim. Em João, nós lemos um texto, você conhece esse texto também, quanto a vós outros, ele diz assim: a unção que dele recebestes, ela permanece em vós. E vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Quanto a mim, a unção que dele eu recebi, ela permanece em mim. Ela é inamovível. Tem essa palavra. Ela está presente, ela permanece na sua vida. A unção de Deus, ela está. Por que eu não experimento? Porque eu não usufruo, ela está aí. Ela está aí na sua vida. Você é um templo do Espírito, o Espírito Santo está em você. O que é necessário, o que está tudo aí, o que Deus depositou na sua vida. Ele me salvou e me ungiu com o Espírito Santo de Deus, assim como Ele ungiu ao Senhor Jesus, e assim como Ele andou por toda parte, sem se intimidar em qualquer lugar, fazendo bem às pessoas com os dons que Deus tinha dado para Ele, ministrando as pessoas, libertando os cativos, pregando a palavra de Deus debaixo de autoridade, de graça. Isso é seu. Você não entendeu ainda? Isso é seu, lhe pertence. Talvez agora que eu comece a pregar então. Essa experiência do Senhor Jesus, Ele levou ele a viver uma vida distinta das pessoas ao seu redor, por causa da unção do Espírito Santo na vida dele. Jesus, por exemplo, Ele nunca falou de necessidades. Ele não disse: eu necessito de roupas, estou sem dinheiro, preciso de amigos, preciso de membros na igreja.
eu necessito de saúde. Jesus não viveu assim, porque ele viveu debaixo da unção. Caminhou debaixo da unção. Ele não ficava orando, Deus me abençoa, sou teu filho, me abençoa. Ele não orava assim. Ele vivia de forma distinta, porque ele vivia debaixo da unção do Espírito. Ele não vivia como uma pessoa comum, ele vivia como aquele que tinha a palavra de Deus na sua vida. Como aquele que vivia debaixo da unção. Ele vivia como o Cristo. Jesus, como homem, andou como filho de Deus, andou no propósito de Deus, e teve sede, e teve fome, e se cansou como qualquer ser humano. Mas como Messias, o ungido, ele era o pão vivo que desceu do céu. A luz do mundo, a verdade, a vida, o caminho. Esse era ele. Como homens nós temos necessidades. Mas quando damos lugar ao Espírito Santo de Deus, as necessidades são supridas pela presença dele nas nossas vidas. Nós, em vez de querermos que alguém nos abençoe, nós somos a fonte pela qual rios de água viva fluem e pessoas são abençoadas. Você é uma fonte de bênção para esse mundo. Deus deposita tudo que você precisa, está aí na sua vida. É só permitir que isso flua para o seu próximo. Jesus disse, eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Jesus estava com os discípulos e eles estavam ali trabalhando e todos estavam com fome, menos ele. Ele entendeu que precisava ser guiado pelo Cristo, pela unção presente em sua vida. Aquilo que você necessita, Deus já depositou na sua vida. Eu não preciso mais orar, Deus me abençoa. Deus já me abençoa. E não pelo pensamento positivo, mas pela palavra de Deus revelada em seu Espírito. A vida cristã, ela não é uma vida de incertezas. Podemos pilotar todas as áreas das nossas vidas pela palavra de Deus. Você pode ser um expert em todas as áreas da sua vida e trazer a elas, todas elas para o domínio do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós não precisamos dormir em nenhuma área. Podemos ser tocados, receber dele o que é necessário e manifestar isso aonde está. Se há necessidade, se alguém necessita sabedoria, a palavra de Deus diz, é só pedir. E não duvidar que ele dá, porque ele dá. Já está determinado, ele já estabeleceu isso sobre a sua vida. Em João 6, o Senhor Jesus fala algumas coisas que, nesse contexto, até as pessoas, a multidão que estava com ele, desistiu de caminhar com Jesus e os discípulos ficaram meio assim e receberam essa palavra e disseram, para onde que nós vamos? O Senhor tem a palavra da vida. Ele dizia no contexto, o Espírito é que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e elas são vida. A Bíblia, ela é Espírito e vida. Ela tem vida por si só. O corpo não produz nenhuma vantagem, como diz aqui a carne. Nenhum benefício. Eu não posso me apoiar nele para vencer alguma coisa na minha caminhada. A carne, como diz aqui, para nada aproveita. Não, isso quer dizer, não é a partir do meu diploma, não é a partir dos meus estudos, do meu conhecimento que eu vou prosperar no projeto de Deus na minha vida. O Espírito é que vivifica. Vencemos a partir da unção que está sobre nós. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí o diploma se torna um instrumento, mas não a razão da bênção de Deus na nossa vida. Mas o que determina o nosso avanço, a nossa conquista, seja em qualquer área profissional, seja na família, seja numa área profissional, no que for, é a unção que Deus depositou na sua vida. Da unção provém o fogo, a vida de Deus na sua vida. É como você juntar a gasolina com o fogo. A gasolina está ali. Acenda um fósforo perto para você ver o que acontece. Jesus, ele não fala de necessidades, eu estou cansado, estou com dores. Ele não deixa o corpo dele controlar o dia a dia dele. A carne para nada aproveita.
Não espere a solução a partir das suas forças, do seu próprio entendimento ou das pessoas ao seu redor. Muitas vezes as pessoas ficam vivendo em função de que alguém vai vir na vida deles e alguém vai ser a solução na vida deles. E você é a solução na vida deles. Pois vai apresentar a Jesus, a unção dele. Nós conquistamos as coisas a partir do Espírito Santo de Deus. Isto é iluminação. Isto é revelação de Deus em nós. Nós recebemos isso a partir dos céus, a partir do alto. Como Jesus diz, porque eu desci do céu. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu vim do céu, fala da minha origem, fala da origem dele, e por consequência da minha origem. Quem comandava a vida de Jesus era o céu. E ao sabermos que pertencemos ao céu, vivemos a partir do Espírito, pois a carne para nada serve. Sabe por que a gente critica um ao outro? Às vezes até debaixo da unção. Porque a gente se acha melhor que os outros. Toda vez que eu fico olhando para alguém, quero criticar alguma coisa na vida dele, isso se chama orgulho. Pode ser tão espiritual quanto a gente acha que é. A unção sempre vai servir. A unção sempre vai levantar o outro. A unção não vai celebrar por si só. Eu fiz, eu orei. Estava ouvindo, fiquei admirado com o meu pastor nesses dias. Diz, um cego viu, mas a gente não pôs na televisão para dizer para todo mundo aqui, na minha igreja, um cego viu. Não precisa disso. Deixa Deus usar o caminho dele. Não quero que eu seja exaltado, alguém outro seja exaltado, a igreja seja exaltada. Quero que o testemunho natural surja quando as pessoas reconhecem que é o Senhor Jesus que opera e faz o que é. Sabemos que somos do céu. Jesus disse, eu não sou deste mundo. As soluções elas vêm do céu, do Cristo, da unção de Deus. E a grande notícia, se você já sabe dela, e se você não sabe dela, celebre, o mesmo Espírito que habitou em Jesus, ele habita em você. O mesmo Espírito que agiu por intermédio de Cristo Jesus, ele age na sua vida. O Espírito Santo que veio de cima do céu, ele está aí, ele é a origem de todas as coisas. E saber a origem, a sua identidade, a sua fonte faz toda a diferença, como nós já falamos esses dias. O Espírito Santo vem na sua vida como fogo e vem na sua vida como a gasolina. O potencial de Deus está depositado na sua vida e ele quer lançar fogo nisso. A palavra de Deus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você sabe a origem da maravilha do seu casamento, é a mover do Espírito Santo. Você sabe a graça, a origem da graça de Deus sobre o seu trabalho, que ele vai bem, é o Espírito Santo agindo na sua vida, é favor imerecido, é transbordante da parte dele na sua vida. Não vamos nos apoiar, nos estribar, nos querer equilibrar no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, não achar que nós sabemos alguma coisa. É o mover dele, a operação dele nas nossas vidas. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Você e eu seguimos a Jesus. Essa palavra é verdadeira em nós. Ele não diz que conhece, ele diz eu sou a luz. Ele não diz que aprendeu sobre a luz, ele diz eu sou a luz. Ele não diz eu gostaria de ser, ele entendeu a sua identidade e diz eu sou a luz do mundo. Por causa da unção do Espírito Santo, ele proclama, eu sou a luz do mundo. E o mesmo ele fala a você, quando ele disse ali, vocês são, vocês devem ser ou vocês são? São a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Existem algumas coisas encobertas em sua vida, e você precisa ir para a luz.
Nela você vai encontrar a solução. Jesus diz: eu sou a luz, eu sou a revelação, eu trago o entendimento. Jesus não pensa na falta, Ele não pensa no problema, e nem fala de desejar de ser a luz. Ele tem a revelação: eu sou a luz. E a Bíblia me garante, eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, o último versículo. Você tem a mente de Cristo. Ela está aí. E é a unção que revela ela. Não espere as coisas acontecer, que um dia talvez chame a existência como se já fosse. Fale conforme os céus falam. Não fale conforme os homens falam. Não fale conforme os seus sentimentos ditam para você falar. Falem conforme a inspiração do Espírito de Deus na sua vida, em relação ao seu trabalho, aos seus filhos, à sua família, à sua nação. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Mas, quando Jesus falou isso, eram os 12 ao redor dele. Ele estava num paizinho pequeno, chamado Israel. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele sabia quem era. Ele, quando chamou os discípulos, ele chamou eles de apóstolos. Já deu a identidade deles. Já afirmou o propósito de Deus na vida deles. E a mesma luz, que é Jesus, ela está aqui. E Ele nos ama. Nós conhecemos, você tem estudado, está estudando aí na ITM-TV, ou na FATEM, ou na escola ministerial, você aprendeu que existe a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos, ela é uma palavra geral, ela se aplica a várias situações, e quando você pega essa palavra logos, você vai aplicar ela a uma situação específica. A partir daquele momento que você está aplicando aquela palavra para aquela situação, ela se torna uma palavra rema, uma palavra que vem do coração de Deus para a sua vida, para resolver aquele problema pontual, aquela situação específica. Ela se torna uma palavra rema. E eu gostaria que você repetisse comigo e concordasse comigo, declarando essas palavras que eu vou dizer para você como palavra rema, como palavra que você está falando especificamente para a sua vida e para a sua situação. Diga assim comigo: eu conheço quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a natureza divina. Eu sou uma nova criação. Eu tenho uma nova origem. A minha fonte está nos céus. Eu tenho a palavra de Deus viva. Ela está em mim. Eu não me originei na derrota, nem na pobreza, nem no pecado. Pecado é contra a minha nova natureza. Santidade é igual à minha nova natureza. Eu recuso ser pobre. Recuso ser fracassado. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem é meu Pai. Eu não falo de necessidades e de falta. O mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus, este mesmo Espírito habita em mim. A luz de Deus habita em mim. A vida de Cristo está em mim. Por isso eu posso, no meu propósito, todas as coisas em Cristo Jesus, que me dá forças para agradar a Deus. Digam glória a Deus. Essa é a declaração dos céus na sua vida. E essa declaração se torna rema na minha vida quando eu pontuo ela e diz: é assim na minha vida. Porque a palavra de Deus me dá essa autoridade para eu viver assim. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você está em Cristo, como diz assim: se alguém está em Cristo, debaixo da unção é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e estão se fazendo novas.
João, ele, quando teve a revelação de Jesus, essa revelação foi tão forte que ele diz assim: quando eu vi a Jesus, eu caí a seus pés como morto. Porém ele me pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Jesus, ele é o começo e ele é o fim. E você está onde? Se ele é o começo e ele é o fim, você está onde? Você está no meio. Você está protegido pela presença de Deus. 1000 podem cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, 1000 à esquerda, 10.000 à direita, e você não será atingido. Por quê? Por causa da unção que está sobre a sua vida. O inimigo não pode tocar a sua vida. Você está protegido debaixo da unção do alto sobre a sua vida. Agora, bem a verdade, o inimigo quer jogar um blefe para ver se você sabe disso. E às vezes Deus usa ele como um instrumento para atiçar a fé na sua vida. Ele quer atacar você e você diz: fora! Liberou. Não é assim? Ele é o primeiro, ele é o último. Quando você lê a Bíblia, você lê lá sobre o primeiro Adão. Ele pecou e gerou toda a humanidade. Agora vem Jesus como o segundo Adão e ele gerou uma nova humanidade. Jesus veio para gerar uma nação de reis e de sacerdotes. Você tem agora uma nova fonte, uma nova origem que determina a sua vida. E ele começou, e como diz a Bíblia, certamente vai concluir a obra que ele tem iniciado na sua vida. Mas só uma questão de tempo. Certamente aquele que iniciou a boa obra vai concluí-la em Cristo Jesus na sua vida. Interessante, quando Jesus ele tinha orientado os seus discípulos a atravessar o mar da Galileia com o barco, ele foi para o monte orar. No meio da madrugada, eles estavam lá remando, muito vento contrário. Jesus, ele terminou de orar e ele queria encontrar eles do outro lado lá. Ele foi andando. E aí, eles já tinham escutado aquelas histórias que no mar da Galileia tem uns fantasmas. Quando eles viram Jesus andar ali, eles... é um fantasma, é agora que a gente vai morrer. E aí Jesus disse: calma, sou eu. Aí tem toda aquela experiência, quando Jesus entra no barco, eles chegam juntos naquele lado. Jesus, ele ia passar por eles, diz o texto. E os discípulos estavam ali lutando para avançar. E quando eles reconheceram, tiveram a revelação de Jesus, no meio daquela luta que eles estavam tendo ali, eles estavam amarrados, lutando, e aquilo que impedia, aquela situação do vento, do mar revolto, impedia eles de avançar. Mas nada daquele vento, daquele mar revolto tinha efeito sobre Jesus. Jesus passava por cima daquelas situações. Aquelas situações contrárias aos discípulos não atingiam a Jesus. E Jesus, ele quando junta a eles, a Bíblia diz, eles logo chegaram no outro lado. O que isso quer dizer? Que aquele que começou a boa obra na sua vida, às vezes temos as nossas lutas, mas quando você tem a revelação de Jesus, Ele quer chegar com você do outro lado. Ele não vai chegar sozinho do outro lado. A boa obra que iniciou na sua vida, ela vai se completar. A revelação dele vai trazer com que você avance e você conquiste aquilo que é necessário conquistar. A Bíblia é muito clara: só um leva o prêmio, e o corpo de Cristo, Ele que vence. Você está ligado a Cristo Jesus, não está ligado a Ele. Ele é a sua cabeça, não é a sua cabeça. Então Ele vai vencer. E se Ele é vencedor e já venceu você, não se arrisca a dizer? É mais que vencedor. Nem mesmo a morte conseguiu aprisioná-lo. Não havia circunstâncias que conseguiram impedir. E Jesus agora, já na condição como Ele está hoje diante do Pai, Ele está com você. E Ele é o cabeça da igreja. E a obra da igreja, ela vai se estabelecer e se conquistar. E a obra de Deus vai chegar à sua plenitude com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Por isso declare assim comigo: eu tenho a vida de Cristo.
A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E a unção flui livre e abundantemente da minha vida, para curar os enfermos e os doentes. A unção flui livre e abundantemente para libertar os cativos de Satanás e seus demônios. A unção flui livre e abundantemente através da minha vida para pregar a palavra de Deus com amor, com poder e com graça, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou ungido de Deus. Você pode dar uma salva de palmas e se colocar em pé? Diga o seu aleluia, o seu glória a Deus, celebre a Ele na sua vida. Gostaria muito que essa palavra fosse como uma gasolina na sua vida. Que trouxesse esse fogo à tona. Eu quero ter um tempo de reteté contigo. Alguém pergunta, o que é reteté? O que é reteté? Então você vai ver daqui a pouquinho um reteté. Nós queremos orar e abençoar a sua vida. Primeiro, se você ainda não tem a experiência do novo nascimento, você não tem ainda uma experiência de ter essa certeza, convicção no seu coração que você é filho de Deus, eu vou pedir para você fazer uma oração junto comigo. E aí eu gostaria muito de orar por você e abençoar a sua vida, tá bem? Vamos orar assim, diga comigo, feche os seus olhos por gentileza. Diga assim: querido Pai Celestial, muito obrigado que o Senhor me ama. Hoje eu abro o meu coração e convido a Jesus a ser o Senhor na minha vida. Eu creio no meu coração que o Senhor Jesus morreu por mim na cruz e que Ele ressuscitou dentre os mortos. E eu recebo o Teu amor, recebo a Tua presença e eu Te agradeço. E eu quero Te servir todos os dias da minha vida. Enche o meu coração com a Sua presença. Amém?